Oh Deus, nós acabamos de cantar que Tu estás conosco, mesmo em meio ao fogo. Nós sabemos que o mundo, Senhor Pai, está olhando para nós, e muitas das vezes, Senhor Pai, nós estamos realmente no meio de uma fornalha, Senhor Pai, nesta vida. O que nós desejamos é que o mundo, como Nabucodonosor, possam, quando nos verem nos momentos mais difíceis da vida, nas fornalhas mais ardentes, possam dizer o mesmo que Nabucodonosor. Eu vejo eles andando e vejo com eles como um que é o Filho dos Deus. Que o mundo possa ver, Senhor Pai, o Teu Filho em nós, mesmo quando estivermos no meio da fornalha, pela maneira com que nós, Senhor Pai, estamos lá, pela fé, Senhor Pai, de descansar em Ti, não porque Tu vá nos livrar, mas porque Tu estarás conosco, que possamos ter, Senhor Pai, ó Deus, mesmo em meio ao fogo, ou diante dEle, aquela serenidade e ao mesmo tempo ousadia, aquela humildade ousada, Senhor Pai, de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que disseram: ó Rei, Deus pode nos livrar das Tuas mãos, mas se Ele não nos livrar, nós não Te obedeceremos, nós honraremos Ele, quer Ele nos livre, quer não nos livre. É isso que nós, Senhor Pai, queremos para todo o Teu povo, para nós, ó Deus, e sabemos que só o Teu Espírito pode fazer isso através da Tua palavra, levando nós mesmos a ver aquele quarto elemento na fornalha, ó Deus, ó aquele que sempre está conosco, mesmo em meio ao fogo, mesmo que os mares se abalem, os montes derretam, não podemos pensar numa catástrofe maior, Deus, do que um poder, uma força tão grande como erupções vulcânicas que destroem toda uma montanha, ou terremotos, Senhor Pai, que racham, Senhor Deus, ó Deus, a crosta da terra, e criam fendas, e mares se levantando em grandes tsunamis. E quando Davi usa todas essas metáforas para dizer, mesmo em meio a essas coisas, Tu estás conosco como um escudo no meio da tormenta. Ó Deus, que nós possamos nos sentir totalmente seguros, porque não há nada no universo que possa, Senhor Pai, realmente causar sequer um arranhão nesse escudo, nesse abrigo do Altíssimo que Tu és para nós, em Jesus Cristo, por causa da cruz. Que nós possamos nos deleitar assim na Tua palavra nesta manhã, que possamos ser como o salmista diz, nela meditam de dia e de noite, o seu prazer está na lei do Senhor. Que o nosso prazer esteja todo concentrado, ó Deus, na Tua palavra, porque amar a Tua palavra não é amar um livro, é amar a Tua mente, é amar a Tua pessoa, é amar quem Tu és, revelado a nós em Teu Filho. Fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Eu queria ler um único versículo que está em João 17, verso 26, que diz: Eu lhes fiz conhecer o Teu nome, e lhe farei conhecer ainda mais, com um propósito, para que o amor com que Tu tens me amado esteja neles, e eu neles esteja. Então, esse texto é tirado da última oração de Jesus com os seus discípulos. Jesus o tempo todo falou: a minha hora não chegou, mas a hora tinha chegado. A escuridão, as nuvens da ira de Deus estavam no horizonte, como quando a gente sabe que uma grande tempestade está para cair, a maior tempestade que já se formou, não estava por cair, porque as nuvens de ira infinita de Deus, não sobre uma pessoa, mas sobre todos os eleitos, dominaram o horizonte de Cristo. E Ele está nesses momentos que antecedem, e essa é a sua última oração, antes de ir na direção dessa tempestade infinita. E foi como se Ele dissesse: eu estou para deixar vocês, eu estou para morrer por vocês, eu estou para tomar a ira do Pai de vocês sobre mim. Por um momento vocês não vão me ver, mas agora, antes de nos separarmos, vamos orar juntos. E é um daqueles impulsos que você já sentiu, eu já senti, quando você está para deixar aquelas pessoas a quem você ama, e você sabe que é uma questão de perigo, de dificuldade,
como quando você dá um beijo em alguém que está indo para um centro cirúrgico fazer um procedimento que muito provavelmente pode levar à morte. E, enfim, quando você sente que você está naqueles momentos cruciais e em que você, para aquela pessoa que você ama, não pode dizer nada a não ser vamos orar, não é? Vamos nos aproximar de Deus juntos. Seu coração de forma alguma encontra um modo de se expressar de maneira adequada, no nosso caso, não é? E é tão satisfatório a presença de Deus apesar das circunstâncias, e quando se achega ao grande Deus eterno, Deus Pai, para expor o caso diante dele, que é um momento tão santo e sagrado, não é? É o que nós estamos vendo. E essa é uma oração de alguém que é a própria divindade, não é? E uma oração em tal companhia é maravilhoso quando você pode orar com homens que realmente conhecem Deus. Mas aqui eles estão orando com o próprio Deus. E como os 11 que ele havia escolhido estavam lá e haviam estado com ele desde o início, durante aqueles anos de ministério, e então pense sobre as circunstâncias em que essa oração foi feita. Essa é a maior oração que o mundo já viu. Eu preguei vários sermões sobre essa oração. Como eu disse, muitos puritanos chamam isso de o Santo dos Santos da Bíblia. É o único lugar que você vê de maneira mais profunda a segunda pessoa da Santíssima Trindade, através do Espírito Santo, não é? Que ungia, e orando a primeira pessoa da Santíssima Trindade. Você nunca vai ver um momento de comunhão como esse, descrito, como é descrito aqui. E justamente quando ele estava à beira do riacho da morte, né, de cruzar aquelas águas turvas, violentas, e subir o Calvário e entregar a sua vida, uma oração como essa é tão animadora. Você vê, não há nenhum momento, por mais escuro que seja, que a oração não seja a coisa mais poderosa, consoladora, animadora. O que você vai ver aqui é o coração de Jesus tão sincero, tão amoroso, tão divino, tão santo. Então essa oração merece as meditações mais atentas de todos os filhos de Deus durante toda a história. E a gente quer olhar para isso. Nós precisamos reunir nossos melhores pensamentos, o temor do nosso coração. Sempre nós nos aproximamos da palavra de Deus em nossas casas ou aqui, nós estamos nos aproximando do Santo dos Santos, não é? Nós estamos olhando para a mente do Deus eterno. Então a gente não tem, quando se aproxima da palavra de Deus ou quando nos achegamos a Deus para orar através da palavra, nós não estamos nos aproximando de um pequeno riacho que é agradável, mas é pequeno, mas é o próprio oceano infinito da deidade, né? A gente não pode esperar que a gente consiga medir a profundidade desse oceano, nem de conseguir atravessá-lo e chegar a algum outro lugar, e não podemos. E isso vale para qualquer porção dessa oração, para qualquer porção, como nós temos, por exemplo, estudado de Hebreus. Assim é a palavra de Deus tão rica. E pregar então a verdade de Deus com a consciência da grandiosidade de quem Deus sempre é algo que torna o ato em si de meditar e falar a respeito disso algo extraordinariamente pesado, né? Então esse texto é o clímax dessa grande oração, da maior oração que esse mundo já ouviu. Então, se essa oração é o Santo dos Santos, e esse momento você está no clímax dela, então você está no meio do mistério final desse oceano infinito que é Deus.
e lá no mais profundo você descobre que ainda há profundezas. Você está tão profundo aqui na mente de Deus, no coração de Jesus, e você descobre que você está tão distante do fundo quanto estava quando começou a mergulhar. É por isso que Paulo chama de insondável, né? Quanto mais fundo você vai, você sempre percebe que é mais fundo ainda. Como nós precisamos do Espírito Santo, queridos. Muitas das nossas meditações não são nada, né? A não ser algo raso, porque nós dependemos muito pouco do Espírito Santo, ou temos um senso muito pequeno da grandiosidade de Deus, ficamos muito sem aquele senso que o salmista coloca, diz: aquietai-vos e sabei que eu, Senhor, sou Deus. Então a gente pede sempre, em momentos como esse, ou em nossas casas, ou quando estamos meditando, ou quando eu estou meditando para preparar um sermão, para que o Espírito Santo derrame sobre nós como um orvalho, né? A sua graça, e nós pedimos que a sua influência infinita realmente molde nossos corações. E nós observamos que a última palavra da oração do Senhor diz respeito a amor. Ele está chegando no final da oração e o tema dele é amor, mas de uma maneira muito especial. Essa é a última petição que ele apresentou antes de ir para a cruz. Para que o amor com que, Pai, tu tens me amado, esteja neles e eu neles esteja. Essa, pense, é a última coisa que Jesus está orando antes de ir para a cruz. Ele não está orando sobre ele, está orando sobre nós. Esse é o último momento antes dele enfrentar a inimaginável ira infinita de Deus sobre si mesmo. E ele atinge essa altura mais alta, falando sobre o seu povo, cheio com o amor do Pai por ele. Então, como você poderia chegar num lugar mais sagrado? Se quando você pensa, se quando você para tudo, se aquieta e pensa nisso, pensa na segunda pessoa da Santíssima Trindade, no momento mais crucial, no momento pelo qual ele chama de a minha hora, e o que ele está orando é por nós, pelo amor de Deus em nossos corações. Então, isso significa ser enchido de toda a plenitude de Deus, visto que Deus é amor. Se nós vamos ser cheios do amor de Deus para com o seu Filho, nós vamos estar cheios da plenitude de Deus. Por isso que Paulo diz que o Espírito do Senhor os encha, né, os fortaleça, para que vocês conheçam o amor de Cristo, que excede a todo entendimento, e sejam cheios de toda a plenitude de Deus. É sobre isso que ele está falando, que importância nós devemos dar a graça do amor infinito de Deus. Quão grandemente a gente deve estimar aquilo que Jesus transforma na joia da coroa da sua oração sacerdotal, nos momentos que antecedem a sua morte. E se nós temos uma fé verdadeira, a gente jamais vai ficar satisfeito até que nossa fé opere pelo amor que o Pai tem pelo Filho. E que toda a nossa fé funcione tão somente por causa disso, nada sobre nós mesmos, e isso purifica a nossa alma, e com efeito nós nos contentamos que o amor de Cristo seja derramado em nossos corações. Paulo diz, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Quando nós lemos isso, nós não pensamos que nós poderíamos receber outra coisa melhor, maior, não pensamos em nada neste mundo, nem nas coisas mais maravilhosas que Deus pode dar a um homem. O amor de Deus derramado em meu coração pelo Espírito Santo que me foi dado. Então, um puritano disse, se só amor nos for dado, só esse amor, Senhor, outro céu não pediremos, porque isso é o céu, isso que você está vendo, o Filho derramando o seu coração, pedindo para que o amor do Pai, que ele experimenta por toda a eternidade, esteja em Josemar ou em você, é o céu. E o fato de não haver outro céu acima disso ou abaixo, porque nada pode ser elevado a uma altura maior.
do que essa comunhão entre a Trindade na qual nós adentramos. E esse é o ponto que a oração do Filho de Deus, o Filho de Davi, termina: para que o amor com que me tens amado esteja neles. É por isso que ele está indo para a cruz, é por isso que ele vai morrer, é por isso que o sangue da aliança vai ser derramado. O propósito não é eu e você não irmos para o inferno, é para que o amor, esse amor que nunca começou, que tu me amas, Pai, agora esteja neles. E se o amor do Pai está em nós, então Jesus está em nós. Porque você vê que ele junta as duas coisas e diz: para que o amor com que tu tens me amado esteja neles, e então eu neles esteja. Então, quando nós oramos para que toda a dimensão de um texto como esse enche os nossos corações, às vezes nos falta até palavras. Nós sabemos que o Espírito intercede por nós de uma maneira mais inteligente quando nós chegamos ao limite, não é? Então, como nós podemos amar a Deus assim? Nós temos meditado nas quintas-feiras no livro de Hebreus e vimos que quando começa o capítulo 2, o autor está dizendo para eles: olha, portanto, não é? Se Jesus é essa preciosidade, esse Deus eterno, esse Criador, a razão de todas as coisas, o esplendor do Pai, você não pode esquecer disso, você tem que encher seu coração disso continuamente. A única maneira disso, Jesus não vai pedir isso de uma maneira simplesmente mística: para que meu amor, que tu tens me amado, esteja neles. Assim, eles vão dormir, eles acordam, eles estão vivendo igual o mundo, mas o teu amor fique lá. Não. Ele diz algo que é fundamental. Ele diz assim: eu lhes fiz conhecer o teu nome e lhes fareis conhecer mais. Por quê, queridos? Porque nós não podemos amar um Deus que nós não conhecemos. Jesus disse: eu lhes fiz conhecer o seu nome e farei conhecer mais. Qual é o propósito de eu fazer eles conhecer o teu nome? Para que o amor com que tu tens me amado esteja neles. A única maneira de o amor que o Pai tem pelo Filho esteja em nós é nós conhecermos o Pai. E uma medida de conhecimento se faz necessário para uma afeição. Nós não amamos aquilo que nós não conhecemos. Não pode cativar o nosso coração e não cativar as profundezas do nosso coração, algo totalmente estranho para nós. Por mais amoroso que Deus seja, um homem cego de alma não pode perceber, não pode ver esse amor, e por isso não é tocado pela amabilidade divina. Não pode dizer como Paulo: o teu amor me constrange. Você não pode ser constrangido pelo que você não conhece. E somente quando os olhos são abertos, é o que o Espírito Santo faz para contemplar a amabilidade, que é uma das glórias. Quando fala contemplar a glória de Deus na face de Cristo, é contemplar essas belezas de Deus gloriosas. E uma delas é a amabilidade de Deus. É que quando você contempla isso, o teu coração irá em direção a Deus, que é um objeto perfeito para as suas afeições. Deus é o objeto perfeito para a sua alegria. Deus é o objeto perfeito para a sua paz. Deus é o objeto perfeito para o seu gozo. Então, quando o homem tem isso, quando ele vê com os olhos da alma, é o que Pedro diz: vocês não viram, e vocês não veem agora, contudo, vocês se regozijam nele com uma alegria indizível e cheia de glória. É óbvio que eles estavam vendo. Então nós devemos conhecer para crer. Ninguém pode crer no que conhece. Paulo diz: como crerão se não há quem pregue? A ideia, e isso se tornou comum nos nossos dias, que alguém não conhece o Evangelho, mas creu no Evangelho, é uma ideia só da nossa geração mesmo, que não tem interesse em Deus em si e empurrar pessoas para o céu, como se Deus fosse o impedimento. Porque você não pode conhecer, se você não conhece algo, você não pode crer naquilo que você conhece. Você pode dizer assim: mas o cara crê que Jesus morreu na cruz. Todas as pessoas que se dizem cristãs acreditam nisso. Católicos, ortodoxos gregos, espíritas. Se alguém diz que é cristão, acredita que Jesus morreu na cruz. É óbvio que isso não é crer no Evangelho. Não é? E isso se estende aos protestantes. Não são diferentes
dos outros. Se o que a pessoa crê não é o Evangelho, não é crer de fato. Nós precisamos conhecer para que creiamos. Não há como acontecer de oposto. Como crerão se não há quem pregue a verdade? E devemos conhecer para que você espere. Ninguém espera aquilo que não conhece. Paulo diz assim: se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. Mas por quê? Porque para nós é certo, é algo que eu conheço. Eu espero algo porque eu sei. Agora, por que eu esperaria algo que eu não sei o que é? Que eu não conheço? Por que eu esperaria? Eu posso esperar alguém que eu amo voltar com o coração ardente, porque eu conheço. Porque eu sei, porque eu amo. Eu não posso esperar o que eu não conheço, queridos. Eu não posso ter uma esperança tão grande. Paulo diz, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus, porque para nós é muito certo, porque nós conhecemos a glória de Deus na face de Cristo, nós nos gloriamos na esperança dessa glória. Nós só podemos esperar aquilo que nós conhecemos. E, sobretudo, nós devemos conhecer para amar. Então é grandemente desejável que você conheça Deus de fato, bem como o grande amor dele, amor que transmite conhecimento, porque flui de um verdadeiro conhecimento. Eu fiz eles conhecer o teu nome. Para quê? Para que o amor com que tu tens me amado esteja neles, e eu neles esteja. Não existe esse amor que Deus Pai tem pelo Filho em alguém que não conheça o Pai. E você não pode retribuir o amor que você não conhece. Sabe, é sempre que você sente o amor constrange. Quando Paulo diz assim, o amor de Cristo nos constrange, ele conhece tanto esse amor que o amor retribui amor, não é? Ele diz, eu tenho que viver para ele. Quem muito é perdoado, Jesus diz, muito ama. Você terá muita dificuldade no dia a dia querer retribuir em tudo que você faz a Deus, ou seja, fazer tudo para a glória de Deus, se você não conhece o amor de Deus. E por isso que Paulo diz, o amor de Deus que excede a todo entendimento guardará, a paz de Deus vai guardar vocês, o amor do Deus Pai, a bênção apostólica diz, a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo seja com vocês, porque quando você conhece o amor de Deus Pai, você não pode responder um amor que você não conhece, e até que o amor de Deus seja primeiramente, tenha primeiramente penetrado profundamente em nosso coração, você não se tornou um partícipe dele, você não se tornou um partícipe dessa comunhão, da trindade eterna, e não há como se regozijar nele. Quando as pessoas insistem que não tem alegria em Deus, elas estão dizendo uma coisa horrível a respeito delas, porque é óbvio que você não tem como se regozijar em algo que você não ama, e algo que você não conhece. Elas estão falando sobre falta de amor, elas estão falando sobre falta de conhecer Deus, quando elas defendem o fato de que não tem alegria nele. Então, por conseguinte, nosso Senhor cuidou de nutrir o coração. Tudo que Jesus faz é com um propósito. Ele é o caminho para o Pai. Para quê? Eu lhes fiz conhecer o teu nome, eu sou o caminho para ti, para que o amor com que tu tens me amado esteja neles. Se esse amor não está em nós, a única resposta que nós temos é que Jesus não nos fez conhecer o nome do Pai. Porque o resultado, Jesus labutou para tornar conhecido tal homem. Jesus esteve disposto a se tornar um homem para nós conhecermos o Pai. Jesus esteve disposto a não só ser um homem, mas se esvaziar da sua glória, não só se esvaziar da sua glória, mas se submeter à obediência à lei. Ele que é o Deus eterno, como um homem, ele não só se submeteu a isso, mas como ser obediente até a morte, e não só morrer, mas morte de cruz, e não só morrer na cruz, mas morrer debaixo da ira do Pai, com o único propósito, que você conhecesse o Pai. E ele diz, eu lhes fiz conhecer seu nome, e farei eles conhecer ainda mais, para um único propósito, para que o amor com que tens me amado, esteja neles, e eu neles esteja.
se o amor com que o Pai tem amado o Filho, ou seja, uma paixão avassaladora e eterna do Pai pelo Filho, não esteja em nós para o Filho, então nós não conhecemos o Pai. E estude muito. Se você é alguém que tem esse coração que realmente bate de novo pelo poder do Espírito, seja diligente ao folhear, meditar nas Escrituras, ao ouvir verdadeiros ministros do Evangelho, ao ver pessoas que realmente pregam a palavra de Deus. Para quê? Para que a chama do amor dentro do seu coração seja reavivada pelo combustível santo do conhecimento de Deus. Porque Jesus disse que o amor por ele flui desse conhecimento. Eu lhes fiz conhecer o teu nome para que o amor com que tu tens me amado esteja neles. Então ouça, estude a palavra de Deus com o coração ardendo assim, ouça quem pregue o evangelho dessa forma. É por isso que eu escrevi certa vez na internet: você vai a um restaurante que não tem comida? Não. Por quê? Porque não faz sentido. Então, porque tem gente que diz que ama tanto a Deus e faz parte de igrejas que durante anos não pregam nada sobre o Evangelho. É depois espantoso que essa pessoa não tem nenhuma alegria em Cristo, nenhum deleite, nenhum amor, que ele tem os mesmos recursos que o homem natural para viver a vida, que de fato ele não passe de um cristão nominal. Você não precisava só andar com Cristo, isso não bastava. Ele diz: eu lhes fiz conhecer o teu nome, para que o meu amor, o amor que tu tens me amado, esteja neles. É a única maneira, conhecer. Então empilhe madeira de sândalo no fogo da tua adoração a Deus. Porque para subir um cheiro, sândalo quando queima, então sobe um cheiro suave. E junte o incenso com um cheiro suave do conhecimento sagrado da palavra de Deus. E para que no altar do teu coração flua aquilo que flui quando o sândalo é queimado, quando o incenso é queimado, um cheiro suave, ou seja, afeições santas, afeições verdadeiras, para que no altar do seu coração sempre queime a chama do quê? Do amor que o Pai tem pelo Filho no seu coração. E o conhecimento do que ele fala aqui é um conhecimento que Jesus dá. Eu lhes fiz conhecer teu nome. Não é o pastor Josemar fez eles conhecerem o seu nome. Não é o pastor tal, não é o reformador tal, não, eles não fizeram isso. Eu lhes fiz conhecer o teu nome. Eu te conheci, ele diz, e estes conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe eu farei conhecer mais. Então, jamais o conhecimento que você e eu recebemos, que faz isso, nós aprendemos de livros de teologia simplesmente. Jamais o conhecimento que você simplesmente estudou, o que Calvino disse, o que Lutero disse, o que não sei quem disse que você sabe repetir, gera nenhum amor por Cristo. É por isso que tem gente que diz assim: não, pastor, eu conheço toda a doutrina, mas meu coração... Então, porque essa pessoa não entendeu. O que nós podemos fazer, nós que pregamos, ou os teólogos, é trazer a verdade de Deus. Mas se Jesus não ensinar isso ao teu coração, o amor que o Pai tem por ele não vai estar em você, nem ele em você, porque eu não tenho como fazer você conhecer o Pai. Ele disse: eu lhes fiz conhecer o teu nome, para que o amor que tu tens me amado esteja neles. Então, só o conhecimento dado a nós por Cristo, através do Espírito Santo, produz em nós o amor que o Pai tem pelo Filho, o gozo que o Pai tem no Filho, a alegria que o Pai tem no Filho. Sabe aquelas declarações do Pai: esse é meu Filho amado, em quem eu tenho toda a minha alegria, em quem eu tenho todo o meu prazer, em quem eu tenho todo o meu gozo. Você, como tu tem o amor do Pai pelo Filho, você começa a ter esse gozo, essa alegria, esse prazer. Então,
não é o conhecimento que você recebe simplesmente. Alguém do teu lado aí pode estar ouvindo exatamente o que eu estou falando nesta manhã e está recebendo o conhecimento do Pai, de Cristo em seu coração, pelo Espírito. E às vezes você do lado da pessoa não está recebendo nada. Você só vai saber repetir e aprender algumas coisas sobre João 17. E não passa disso. Como se pode aprender em qualquer livro sobre qualquer coisa que nossas mentes, que não são insanas, podem aprender. Palavras racionais. Mas o que Jesus está dizendo é que no homem regenerado, ele pega essas verdades e ensina ao coração. Eu lhes fiz conhecer o seu nome. Então não é o conhecimento comunicado pelo pregador que abençoará você. Sem esse conhecimento, isso não acontece. Porque você vê o conhecimento correto do Evangelho, daquilo que a Bíblia diz, a verdadeira pregação é totalmente necessária. Porque eu lhes fiz conhecer o seu nome, é um conhecimento certo, mas a pregação em si é o ensino para a mente. Durante esses anos todos, eu ensinei a muitas pessoas, eu ensinei a mente delas, mas eu nunca ensinei ao coração delas. Eu não posso fazer isso. Da mesma maneira que eu não posso beber água pelas pessoas, ou me alimentar pelas pessoas, eu não posso ensinar ao coração delas. Eu posso ensinar a mente. Só Jesus ensina, pegando essa verdade, ensina ao coração. Então não é o conhecimento comunicado pelo pregador apenas, ou pelo livro do bom teólogo, pois por mais que o pregador esteja ensinando pelo próprio Deus, ele nunca pode pregar ao coração, só o Espírito Santo pode. É por isso que Paulo estava pregando, e a Bíblia diz assim, e o Espírito abriu o coração de Lídia. O que a Bíblia está dizendo é o seguinte, o Espírito Santo, o próprio Jesus estava ensinando o coração de Lídia. Mas tinha outras pessoas ouvindo Paulo naquele dia. As mesmas palavras. Então, o pregador pode abençoar as pessoas apenas sendo fiel na pregação da verdade. Mas por mais que ele faça isso, ele não pode ensinar ao coração. Só o Espírito de Deus pode fazer isso. Se ele não vier e selecionar as coisas a serem faladas, revelando elas e manifestando a cada coração individualmente, para que esse, como resultado, conheça o Senhor, então todas as palavras falharão. Então, Jesus diz, Pai justo, o mundo não te conheceu. Você vê qual é a diferença entre um cristão e alguém que não é cristão? Não é estar sentado aqui nesta manhã. Ele diz, o mundo não te conheceu, mas eu fiz eles te conhecer. A diferença entre um cristão é que um cristão conhece o Pai. Não existe um cristão que não conheça o Pai. Essa é a definição do mundo. Pai Santo, o mundo não te conheceu. Portanto, no mundo não há o amor do Pai que o Pai tem pelo Filho. Porque esse amor flui do conhecimento do Pai. Ele está dizendo, eu lhes ensinei o teu nome para que o amor com que tu tens me amado esteja neles. Eles te conhecem de verdade. E como resultado do verdadeiro conhecimento no coração de quem tu és, o amor que tu tens me amado está neles. Mas na oração ele diz, o mundo não te conheceu, é por isso que o mundo não me ama. É por isso que o mundo não se alegra em mim. É por isso que eu não sou o gozo para o mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu. E foi assim que nós nascemos no mundo. Todos nós nascemos sem conhecer o Pai aqui. Paulo diz o que? Alienados da vida de Deus, separados de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza dos seus corações. Você vê, todos nós nascemos e estaríamos na mesma condição. Paulo diz, estranhos a Deus, sem Deus no mundo e sem esperança. É como Paulo define um não cristão. Caso o Espírito de Deus não houvesse trazido as coisas divinas e aplicado a nossa alma para que nós realmente tivéssemos sido ensinados pelo próprio Cristo, porque o Espírito Santo é o Espírito de Cristo. Pedro, quando fala sobre os profetas, diz, eles escreveram através do Espírito de Cristo. Jesus diz, eu enviarei o Espírito Santo. Ele está dizendo, Pai Santo, eu lhes fiz conhecer o seu nome e vou fazer conhecer mais.
Como é que nós crescemos no amor a Cristo, cada vez mais profundo, na alegria, no gozo? É porque Ele nos faz conhecer mais o Pai, mais o Pai, mais o Pai. Você vê, eu lhes fiz conhecer o teu nome e lhes farei conhecer mais, para que o amor que tu tens me amado esteja neles. E como é que esse amor vai crescendo? Eu lhes fiz conhecer e farei conhecer mais. E toda palavra de conhecimento viva é obra do Deus vivo. Todas as palavras que saem da boca de um pregador, fiel à palavra de Deus, não são palavras de vida até que o Espírito Santo faça elas serem no coração das pessoas. Por isso Paulo diz que o Evangelho tem cheiro de vida e cheiro de morte para os que se perdem, e de vida para aqueles que o Espírito Santo faz queimar essa verdade em seus corações, e o resultado inexorável é que eles amam a Cristo com o amor com que o Pai tem amado. E ele então diz: Pai Santo, o mundo não te conheceu. Você vê porque que Jesus diz assim: o mundo me odiou, o mundo não pôde me amar. Ou como ele diz no início de João: a luz veio ao mundo, mas o mundo não amou. Por quê? Porque não conhece o Pai. Então, Pai Santo, eu lhes fiz conhecer o seu nome, para que o amor com que tu tens me amado esteja neles. Pai Santo, o mundo não te conheceu. E você tem que aprender por ensino direto e claro de Deus, Espírito Santo, para que você realmente tire algum benefício das melhores pregações que já foram feitas no mundo, ou das melhores obras que foram escritas. Eu disse que estava ontem à noite lendo um sermão sobre o Salmo 89, de um puritano que morreu em 1500 e pouco na fogueira. Porque que aquelas palavras podem me abençoar, mas que há 500 anos talvez não tenha abençoado muitas pessoas. Você vê, aquelas palavras são maravilhosas, mas elas não podem ensinar ao coração. Somente Cristo pode revelar o Pai. Ele diz: ninguém conhece o Pai senão o Filho, ou quem o Filho quiser revelar o Pai, porque ninguém conhece o Pai senão o Filho. Então ele está dizendo: eu lhes fiz conhecer. Quando uma pessoa tem um conhecimento verdadeiro do Pai, inexoravelmente gera um amor por Cristo, e só Cristo pode nos levar a isso. Ele mesmo disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quando a Bíblia fala sobre Jesus como um caminho, não pensem tanto num caminho de verdade. Ele está usando uma metáfora, ele não é um caminho, não é? O que ele está dizendo, você só pode chegar no lugar através de algum caminho. Ele disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então ele é um caminho, no sentido de que você só chega ao Pai através dele. E se você chegar ao Pai, esse caminho tem um único propósito: eu lhes fiz conhecer o teu nome, para que o amor que tu tens me amado esteja neles, e então eu neles esteja. Jesus está em nós, se o amor que o Pai tem amado o seu Filho está em nós. E esse amor só está em nós se Jesus, pelo Espírito Santo, nos fazer conhecer o Pai. Quem não conhece Cristo não conhece o Pai, porque Cristo nos leva ao Pai. Mas quando Jesus Cristo revela, queridos, um conhecimento pessoal, íntimo, verdadeiro de Deus em nossos corações, gera o amor que o Pai tem pelo Filho em nossos corações. É por isso que Pedro diz: não tendo visto, contudo, o amais, e se alegram nele com alegria indizível e cheia de glória. Estamos falando de realidades espirituais verdadeiras. Tal conhecimento traz consigo uma vida e um amor pelo qual a alma, ela não se ensoberbece, ela se quebranta. Não é, você vê, você pode estudar muito teologia e discutir com as pessoas da maior arrogância, não é? Mas o conhecimento que o Espírito Santo faz, que Jesus nos dá do Pai, através da palavra, através da teologia, ela não traz nenhuma arrogância, ela traz um verdadeiro amor e começa a queimar em afeições. Por esse conhecimento nós crescemos, Paulo diz, em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, sendo ensinados pelo Filho de Deus em nossos corações. Tal conhecimento, então, você vê, apesar de verdadeiro, apesar de ser feito pelo próprio Deus, pelo Filho, através do seu Espírito em nossos corações, conhecer o Pai, no entanto, ele não é um conhecimento que chega assim, ele diz: eu lhes fiz conhecer o teu nome. E é por isso que é um verdadeiro amor, não é?
com que tu tens me amado naqueles que eu fiz conhecer o teu nome, mas ainda os farei conhecer mais. O conhecimento que nós temos do Pai, que o Espírito de Cristo ensina aos nossos próprios corações, através da palavra que Ele mesmo inspirou, ele vai crescendo. Não é uma coisa que veio assim. Eu lhes fiz conhecer, o conhecimento é verdadeiro, é genuíno, gera os frutos genuínos, mas, apesar disso, é um crescimento que, apesar de ser perfeito no que ele tem ensinado, não é completo. Ele diz, eu lhes fiz conhecer, e lhes farei conhecer mais. E o texto indica, eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais. É como se, apesar de eles conhecerem o Pai, houvesse muitíssimo mais a conhecer. É essa a sensação que nós temos, quanto mais nós conhecemos. É por isso que um homem como o apóstolo Paulo, que teoricamente é a pessoa que mais conheceu Deus que nós conhecemos, ele diz, o meu desejo é conhecê-lo, é ter comunhão com suas aflições. Ele sabe que através de Cristo, ele vai conhecer o Pai, mais e mais. Então, vocês estão crescendo no conhecimento, queridos. O meu trabalho se perde completamente se vocês não conhecem mais Deus em 2020 do que em 2019. Se você não estiver crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, todo o trabalho de pregação de Jardim da Luz é totalmente inútil. Não vai gerar no coração de vocês não vão estar amando mais Cristo do que amavam no passado. No momento de dor e aflição, vocês não vão ter mais paz do que tinham, não vão ter mais confiança, não vão ter uma esperança da glória maior. Isso quer dizer que todas as palavras ditas, ainda que comprometidas com a verdade, terão sido um desperdício. Eu espero que você conheça muito mais Deus do que você conhecia há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, no ano passado, ou muito mais do que no momento que você foi chamado por Deus. Porque se depois de passar 3 anos com Jesus diz assim, eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda farei conhecer mais. Eles te conhecem, eles cresceram em conhecimento, mas ainda tem mais para crescer. Então esse pequeno conhecimento que você recebeu pela graça, quando pela primeira vez os seus olhos foram abertos para ver a glória de Deus na face de Cristo, te salvou. Você precisa só de um verdadeiro conhecimento baseado no verdadeiro evangelho, ainda que pequeno, para nascer de novo. Mas esse conhecimento te salva quando é verdadeiro, baseado na verdade. Todavia, nos anos subsequentes, você adiciona, queridos. Pedro diz, adicione à fé o conhecimento. Você vê, a verdadeira fé salvadora, ela não é estanque. Ele diz, adicione à fé o conhecimento. E ao conhecimento, a experiência. E você então vai dizer como Paulo, deixando as coisas que ficaram para trás, eu prossigo. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda farei conhecer mais. Você conheceu com maior profundidade e detalhes o que no princípio parecia conhecer de maneira geral. Inicialmente, nós conhecemos essas verdades e o conhecimento genuíno de Deus é geral. Mas nós vamos adquirindo o vocabulário do céu. E eu já disse aqui, pregando sobre um outro tema, que o vocabulário faz você enxergar ou não enxergar as coisas. O vocabulário expande o teu mundo ou limita o teu mundo. O vocabulário verdadeiro, espiritual, faz a mesma coisa. Eu lembro que eu usei como metáfora você numa floresta. Se você não tem vocabulário, para você tudo da floresta é árvore. E se você passar um dia inteiro na floresta e alguém te falar o que você viu na floresta? Muita árvore, árvore alta, árvore baixa, algumas tinham fruta, outras não tinha. Não, mas o que? Não, foi isso. Passei lá o dia inteiro e via árvore.
você não vai poder falar muita coisa, você não tem vocabulário. Mas não é porque você viu muita coisa e não pode falar, é porque você não viu muita coisa. Agora, se você botar lá um botânico e ele passar o dia na floresta, ele vai começar a falar, eu vi o pau-brasil, e vai explicar sobre o pau-brasil, ele vai começar a falar sobre a árvore tal que ele viu, a outra que ele viu. Ele estava vendo um monte de árvores diferentes, em vez de você ver tudo árvore alta e baixa só. Porque ele tem um vocabulário, o Espírito Santo vai pegando todas essas verdades e vai expandindo. Você veio a olhar para dentro das coisas e também sobre elas. Um olhar para Jesus te salva, mas você não para mais de olhar. Ele diz, olhai para mim todos os confins da terra e sejam salvos. Um olhar, o primeiro olhar para Cristo, quando os olhos teus cegos são abertos e você vê Cristo, você é salvo. Mas o que acontece é que você não para mais de olhar. Você não para mais de olhar. Um único olhar foi suficiente para te salvar. Mas a verdadeira salvação, ela nunca para aí, porque ela exatamente faz você conhecer algo do Pai, e tudo que você quer é conhecer mais do Pai, e tudo que Jesus faz com que Ele salva é, Pai, eu lhes fiz conhecer o Teu nome. E você então veio olhar para dentro, mas esse olhar para dentro de Cristo que ganha o amor do teu coração. Ele diz, porque eles conheceram o Teu nome, porque eu lhes fiz conhecer o Teu nome, então o amor com que Tu tens me amado está neles, porque eu fiz eles conhecer o Teu nome para que isso acontecesse. Então nós devemos adicionar todo dia a esse armazém infinito de Cristo tempo precioso para que, assim como somos conhecidos de Deus, possamos conhecer Deus. E com isso sejamos transformados de um grau de glória para outro grau de glória no Espírito. Você vê porque o clímax da oração de Jesus na hora de ir para a cruz é isso. Você vê como a cruz é tudo a respeito disso. Então, você é grato. Se você não recebesse mais nada, se depois de teus olhos serem abertos para ver isso, você, sei lá, vivesse como um leproso numa ilha o resto das suas vidas, você seria grato, você é grato por essa única coisa, você agradece a Deus todo dia por essa frase na oração de Jesus, eu lhes fiz conhecer o Teu nome. Eu lhes fiz conhecer o Teu nome. E você se enche de esperança alegre, não importa como a vida seja, pela segunda parte que ele fala, eu lhes fiz conhecer o Seu nome, gratidão e esperança alegre, e farei lhes conhecerem mais. Ele fez isso, queridos, em cada passo em direção à cruz. Ele fez isso na ressurreição. Ele fez muitíssimo mais ao entrar no Santo dos Santos e sentar à direita do Pai e nos enviar o Espírito Santo. Ele disse, Ele testificará de mim, Ele ensinará de mim todas as coisas. Só que todas as coisas sobre o Cristo é o caminho para o Pai. E o caminho para o Pai nos faz amar a Cristo como o Pai tem amado. Ele diz sobre o Espírito, nessa mesma noite, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Esse ensino ao coração pelo Pai. E nos dias de hoje, nos corações do povo de Deus, Jesus está diariamente ensinando algo novo sobre o Pai que nós desconhecemos. Eu lhes fiz conhecer o Teu nome e lhes farei conhecer mais, algo mais profundo da Sua glória, da Sua santidade, da Sua beleza, da Sua misericórdia. Toda a nossa experiência vai para esse caminho. Toda a experiência do coração regenerado. Quando o Espírito de Deus nos abençoa com uma aflição, Ele vai nos ensinar mais do Pai na aflição, porque é o que Cristo quer nos ensinar. Quando o Espírito Santo nos abençoa com dias difíceis no mundo, há algo da mansidão do coração do Pai, que é perfeitamente expressa no Filho, que só pode ser aprendido por nós naqueles dias escuros.
Há algo da paz de Deus que excede a todo entendimento, que só pode ser realmente ensinado a nós quando tudo que possa dar paz a um homem externamente é tirado dele. E aí ele vê que há uma paz que excede a todo entendimento. O Espírito Santo está ensinando ao coração. E, em consequência, nós amamos mais a Cristo. Porque cada vez que conhecemos mais o Pai, o nosso amor por Cristo aumenta. Porque o conhecimento do Pai está totalmente relacionado ao conhecimento, ao amor, à afeição do amor por Cristo. Eu lhes ensinei o teu nome para que o amor que tu tens me amado esteja neles. E tudo que Jesus veio fazer é tornar o Pai conhecido. Tudo que nós precisamos é conhecer o Pai. É por isso que ele diz: eu sou o caminho para ele. Ninguém jamais o viu, ninguém o conhece, senão o Filho, e a quem o Filho quiser revelar. Então ele queria tornar o Pai conhecido para que algo acontecesse inexoravelmente. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, para que o amor que tu tens me amado esteja neles. Esse amor que não teve início. Esse amor não tem nada a ver com biologia, você vê que não tem nada a ver com química. Nós estamos falando sobre o amor que o Pai, o Deus eterno, o Espírito, nada material, o Pai dos Espíritos, o amor que eternamente Ele tem pelo seu Filho. Sem biologia, sem universo, sem cosmo, sem química. Não importa como era a química do cérebro de Paulo, a química do cérebro de Pedro, e a química do cérebro de Tiago, e a química do cérebro de Lutero, e a química do cérebro de Calvino. Essas pessoas e todos os filhos de Deus têm um amor, que é o amor que nunca teve início. É um amor que não tem nenhuma relação com o universo. Não tem nenhuma relação. A única relação que tem com o universo, que o universo é fruto desse amor. Que as coisas criadas foram criadas para manifestar o amor do Pai pelo Filho. Então, tal conhecimento é que nos distingue do mundo. Você tem esse conhecimento? Você não é do mundo. Você não tem esse conhecimento, você é do mundo. Ele diz nessa oração: o mundo não te conheceu, mas eu ensinei a eles quem tu és, o teu nome, para que o amor que tu tens me amado esteja neles. Tal conhecimento, então, é a marca distintiva dos eleitos de Deus. É a marca pela qual os eleitos são manifestos. É a marca. Então, qual é a marca pela qual um eleito, de fato, está lá, claro que ele é um eleito? O amor com que o Pai tem amado o Filho está nele. Então, por isso, nós temos certeza que o Filho está nele. Porque ele diz: para que o amor que tu tens me amado esteja neles, e eu neles esteja. Ele não está em ninguém que o amor do Pai não esteja, o amor por ele, o amor do Pai por ele não esteja, porque essas duas coisas são inseparáveis. Para que o amor que tu tens me amado esteja neles, e eu neles esteja. E no verso 6 desse capítulo, ele diz: manifestei o teu nome só a um grupo de pessoas. Quantas pessoas ouviram Jesus pregar? Uma quantidade enorme. Quantas pessoas ouviram Paulo pregar, ouviram Calvino pregar, Lutero pregar, Pedro pregar, eu pregar? Um monte de gente. Jesus pregar, um monte de gente. Mas ele diz assim: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Só a esses. Manifestei, ensinei o teu nome aos homens que do mundo tu me deste. Eram teus e tu me deste. E então guardaram a tua palavra. O ensino ficou para sempre. Ou seja, ele estava orando, que ensinou o nome do Pai a eles, para que o amor que o Pai tem amado a eles seja nele. E ele diz: eu só ensinei essa verdade a um grupo de pessoas. No verso 6: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, porque a eleição soberana é do Pai, não é? E tu me deste, e guardaram a tua palavra. Pai santo, Pai justo, o mundo não te conheceu. Então o mundo não conhece o Pai, o mundo não pode vê-lo,
o mundo está em trevas, cego para as belezas infinitas de Cristo, e essa é a definição entre um cristão e um não cristão. É por isso que qualquer evangelho que foge dessas realidades espirituais, a sociedade pode abraçar, entendeu? Porque ajudar a velhinha a atravessar, distribuir algumas coisas, a igreja se torna só uma ONG, ela não está nessa oração aqui. Pessoas que não conhecem nada sobre Deus podem fazer todas essas coisas. Não é sobre isso a cruz. Agora, o que isso mostra é que o Salvador, o que ele quis dizer quando falou, eu lhes fiz conhecer o teu nome e lhe farei conhecer mais. Esse conhecimento que gera amor verdadeiro, que é o amor do Pai pelo Filho, é o conhecimento do quê? Do nome de Deus. Eu lhes fiz conhecer o teu nome. A esses. O que ele quer dizer nós estaríamos pregando um sermão imprestável caso nós perdêssemos essa conexão. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, que há aqui, né, que tem em vista, sobretudo um nome usado no versículo 25, e nós vamos parar aqui. O capítulo 17 de João é inesgotável. Se fosse dada a um homem a obrigação de pregar a vida inteira sobre o capítulo 17 de João, certamente ele não o esgotaria. Ele pode esgotar o seu vocabulário, ele pode esgotar a sua capacidade em descrever a beleza, mas nunca vai esgotar a beleza, a profundidade. Então, eu lhes fiz conhecer o seu nome, e é óbvio que a conexão com o verso 25 está patente. Ele diz, Pai justo, o mundo não te conheceu. Esse é o nome de que mais carecemos conhecer. Pai justo. O Pai eterno, né? Mas aqui, o Pai justo. Observe essa combinação, que é um problema enorme para o coração não regenerado, tanto lá no mundo como do cristão nominal. Justo e Pai, sem separar. Pai justo. Justo para nós, pecadores, nascidos filhos da ira, é a palavra de terror quando nós ouvimos. Porque se Deus é justo, então Ele tem que nos punir eternamente. Pai é a palavra mais doce que nós podíamos ter de Deus. E essas duas palavras não podem estar juntas na mente e no coração de alguém, a não ser de uma única forma. É uma palavra de bom ânimo, não é? Pai, mesmo para nós, pródigos. Porém, nós ficamos com terror de nos agarrarmos a ela, porque nós conhecemos que nós somos pecadores. E a consciência protesta que Deus deve ser justo. Deve ser justo. Se nós conhecemos algo a respeito de Deus. Então, quando começa o gozo no coração de um homem regenerado, de fato? O gozo começa quando vemos essas duas palavras juntas e temos gozo, alegria e paz em amor por Cristo, porque só Jesus pode juntar essas duas palavras. Pai justo, um Pai cheio de amor, um amor infinito, e de nada que não seja amor. Tudo que o Pai tem por aqueles que Ele deu ao seu Filho é amor. Amor para com o seu povo, e não obstante, Ele é um justo juiz. Justo como se não fosse Pai. Você vê que quando Deus está usando a sua justiça infinita sobre o seu Filho, é a única vez na Bíblia que Jesus não chama Jesus, o Deus de Pai. A única vez. É a única vez quando ele está conhecendo só a justiça da ira de Deus. É a única vez que aqui nessa oração, em todo lugar, ele vai dizer Pai,
Pai santo, Pai justo. O único momento em que ele não chama Deus de Pai é naquele momento em que a ira de Deus está sendo derramada justamente sobre ele. Ele chama: Deus meu, por que me desamparaste? É a única vez que ele não chama Deus de Pai, porque Pai e justo é algo que o coração não regenerado e quando as suas entranhas não conhecem a verdade do Evangelho, não pode juntar. Mesmo na cruz, como ele estava recebendo só a justiça e não vendo a face do Pai, ele não podia chamar de Pai. Então eu assevero sim que nunca eu amei Deus mais profundamente, cheio de deleite, nem produziu em mim a palavra de Deus afeições, até que eu entendesse como ele podia ser o que Paulo chama de justo e justificador daqueles que creem em Cristo. Que eu pude entender nas minhas entranhas que ele não deixa de ser justo para ser Pai. Não é essa coisa deformada de um evangelho que nós ouvimos hoje. Deus é Pai, Deus é amor, Ele passa por cima dos pecados, Ele separa o homem do pecado, Ele ama o homem a despeito de odiar o seu pecado. Isso não existe na Bíblia. Você vê sempre que as pessoas estão falando: amor, Deus amor, nós temos que amar. Eles estão simplesmente desassociando o Pai do juiz justo, porque eles não gostam. E isso despe o Evangelho de toda a sua veracidade. Isso é o que o liberalismo teológico faz de várias formas. Porque as pessoas podem aceitar um Deus que ama todo mundo, que faz tudo isso, faz aquilo outro, mas um Deus que não condena, um Deus que não está irado, um Deus que não derrama a sua ira. Mas você vê, Pai justo, junta essas coisas. Então é uma palavra, duas palavras juntas que é incrível. Isso satisfez minha consciência, meu coração, e finalmente é como se eu estivesse dizendo: paz. Deus não remove o pecado sem um sacrifício. Deus não remove o meu pecado sem propiciação. Ele não remove o meu pecado dizendo: eu sou um pai, dou um tapa nas suas costas e você é meu filho, não importa o que você faça, está tudo bem, eu vou te defender. Deus não está fingindo que não vê ou que não viu o meu pecado, porque Ele me escolheu na eternidade. Tampouco Ele prescinde da sua justiça para ceder à sua misericórdia. Ele permanece justo quando sempre foi. Só que agora, por algo incrível, Ele pode ser Pai justo. Essas duas coisas. O mesmo Deus triplamente santo, de forma alguma, a Bíblia diz, Ele poupará o culpado. De forma alguma Ele deixará de punir o culpado. Ele pôs o castigo dos nossos pecados sobre Cristo. Esse que não conheceu o pecado, foi feito pecado por nós, diz Paulo, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele vai ser meu Pai justo. É isso que Jesus fez conhecer. Fez conhecer a essência do Evangelho. E se alguém não conhece o amor do Pai e a ira do juiz, não conheceu Deus. E se no que nós pregamos as duas coisas não estão claras, quem disser, ou através de nós falar que conheceu Deus ou aceitou o que Cristo disse, não conheceu o Evangelho e continua perdido. E se eu mesmo que estou ensinando não consigo ter minhas entranhas queimando em afeição por essa verdade, Pai justo, que parecia ser totalmente impossível, a não ser por algo inacreditável, que é o que é a cruz. E tudo isso Ele fez para que pudesse agir conosco como Pai, salvando-nos como seus filhos, sendo justo, como Ele sempre foi. Ele deu o seu Filho e entregou o seu Filho para que muitos filhos pudessem ser trazidos à glória. É o que é dito para nós. É na cruz e só na cruz que de maneira legítima você pode chamar Pai justo. Mas o mundo não quer aprender isso. Muitas pessoas hoje não querem aprender. Elas preferem o humanismo secular, que pode inventar um pai no céu, um paizinho, um Deus secularizado. Mas ao não aprender isso, é a evidência de que alguém não foi ensinado pelo Filho. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, Pai justo.
levar o nome de Cristo ou de cristão sem um conhecimento disso em nossos corações é tão inútil, é tão vazio de qualquer significado. E as pessoas hoje, tanto nos púlpitos, quanto nos bancos da igreja, quanto no mundo lá fora, fazem de tudo para separarem o Pai da sua justiça. Elas não gostam da propiciação, da ira infinita de Deus. Elas preferem dizer: olha, vamos falar de amor e deixar as doutrinas para lá. Vamos inventar um Deus para o mundo. Vamos inventar um Deus que não faz nada mais do que parte de uma ONG na terra. Que Cristo devia sofrer no lugar do culpado e suportar a ira infinita de Deus, a ira do Pai justo. Isso o mundo não pode aturar. Se você esvaziar a cruz do seu significado, as pessoas podem acreditar na cruz, as pessoas podem acreditar em Cristo, mas essas pessoas não vão estar sendo ensinadas pelo Espírito de Deus, por Cristo. Pai justo, eu lhes ensinei o teu nome, eu lhes fiz conhecer o teu nome, para que o amor com que tu tens me amado. Você vê porque tão pouco do amor de Cristo, da paixão, do deleite em Cristo, da paz em Cristo, do amor em Cristo é pregado hoje. Você vê que mesmo, por que dos púlpitos as pessoas desculpam com o humanismo secular o fato de pessoas que se dizem cristãs não terem gozo em Cristo, paz em Cristo, alegria em Cristo, amor a Cristo? Porque as pessoas de fato nunca conheceram o nome de Deus. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, para que o amor que tu tens me amado esteja neles. O amor não está lá. O amor por Cristo, o deleite em Cristo, o gozo em Cristo. Muitos fingem defender as palavras, expiação, mas eles extirpam da palavra todos os seus significados, propiciação, e trata o evangelho, um evangelho sem sangue, um evangelho sem ira, um evangelho sem expiação de verdade. Então, esse evangelho é um evangelho sem vida. Ele não produz no coração das pessoas o amor que o Pai tem pelo Filho. É um evangelho morto. E o evangelho morto produz pessoas mortas. Eu diria mais, é um evangelho maldito. Maldito. Não é só porque você bota a palavra evangelho que você tem algo que não é maldito. É por isso que Paulo disse: se alguém vier pregando um outro evangelho, seja maldito. Maldito quem diz, maldito o evangelho que ele prega. Porque esse evangelho maldito não faz as pessoas conhecerem o nome de Deus. E nem faz com que o amor com que o Pai tem pelo Filho esteja em nós e o Filho em nós também. Que nós prestemos atenção, sabe? E aqueles que não conseguem ter um deleite infinito num Deus que é Pai e justo, porque estão contados entre o mundo. Ele diz: o mundo não te conheceu. O mundo pode conhecer uma falsificação de Deus, mas ele não pode conhecer Deus e amar Deus como um Pai justo. E ele diz: estes te conheceram. Você vê quem é que é esse? Esses mesmos que eu fiz conhecer teu nome, para que teu amor estivesse neles, o amor que tu tens me amado estivesse neles e eu neles esteja. Estes te conheceram, estes que foram ensinados por Cristo, e só esses, quem? Eu fiz conhecer o teu nome àqueles que tu me deste do mundo. Eram teus e tu me deste. Eles vêm e descobrem tanto gozo na palavra Pai, quanto descobrem gozo na palavra justo. Você vê que Jesus não tem mais gozo na palavra Pai do que justo, ou na palavra Pai do que santo. Você vê que ele está sempre juntando isso: Pai santo, Pai justo. Seus corações exultam com o evangelho santo, de um Deus santo, de um Deus que é Pai e justo. Uma mensagem de misericórdia, só misericórdia congruente com a justiça infinita de Deus e a sua ira infinita sobre o pecado.
Uma salvação pactual que está ordenada em todas as coisas e segura, porque se baseia numa aliança feita na eternidade entre o Pai e o Filho e o Espírito, porque ela não faz violência à lei, ela não faz violência ao caráter de Deus. O Evangelho não faz violência à pureza de Deus, à santidade de Deus, ao ódio de Deus ao pecado no homem. Porque a verdade do Evangelho amarra todas essas coisas, sem violentar nada do caráter de Deus. Queridos, se tal revelação do sangue expiador, da propiciação da ira de Deus, não faz o teu coração amar a Jesus e amar ao Pai, isso se dá porque Ele nunca te ensinou o nome do Pai. Mas se você conhece tal segredo, como a justiça e a paz se beijaram na cruz, como quando no único lugar no universo em que para nós pecadores a palavra Pai justo pode ser possível, você conhece então o nome dele, porque o Filho te revelou pelo seu Espírito, e isso ganha a afeição que o Pai tem pelo Filho. E meu coração se alegra e se enche de júbilo, e toda honra é dada a Deus, porque nós encontramos descanso exatamente, paz, alegria, gozo, e o amor que o Pai tem pelo Filho, nessa substituição segura, o único lugar onde eu posso chamar Deus de Pai e de justo. Então, eu vejo todas as vindicações da lei não sendo pisadas, mas sendo exaltadas, e eu sei que o Filho me fez conhecer o nome do Pai. Esse é um versículo incrível na Bíblia, e nós outro dia podemos continuar falando sobre ele. Vamos ficar de pé, vamos orar.